E aí galera, beleza? Professor Vicente aqui e seja bem-vindo a mais um Ciência na Estrada. Não, pera. Eu acho que tá na hora de mudar o nome do quadro para Ciência em Casa. Uhul! Todo mundo já deve ter visto um vídeo, um filme, ou quase todo mundo deve ter um cachorrinho em casa. Mas, de onde vieram as raças de cães? Você se lembra da seleção natural? Então, como que ela funcionava? Os organismos vivos se reproduzem, mas muitos deles morrem. Por quê? O que acontece? O que define qual morre, qual sobrevive e qual reproduz? Não sei. A seleção natural é justamente o ambiente selecionando as características necessárias para um ser vivo sobreviver. Mas a seleção natural, ela acontece de forma natural. Não me diga! De forma rápida. Na seleção natural, o ambiente pressiona o organismo. O ambiente seleciona o ser vivo mais adaptado a determinada pressão. Por exemplo, um animal que seja verde, ele sobrevive muito bem em locais com folhas. Um animal que seja marrom, ele sobrevive muito bem em ambientes onde fica o galho, onde fica a madeira. E aqueles que têm essas características se reproduzem e sobrevivem. Como é que a gente pode trazer isso para as raças dos cães? Primeiro, de onde vieram os cães? De onde eles se originaram? Os cães se originaram dos lobos. No início da evolução humana, no início da evolução dos cães, lobos, que eram um pouco mais, mais dóceis, acompanhavam os humanos durante as caças, as suas caçadas, e se alimentavam dos restos, ossos, pedaços de carne deixados. E os seres humanos jogavam para eles esses pedaços de carne, esses pedaços de osso, e esses lobos iam se alimentando. Com o passar das gerações, alguns humanos começaram a trazer esses lobos para mais próximo, cuidar, ajudar às vezes a ter um filhote, alguma coisa assim. E a gente começou a criar esses cães com o intuito de, por exemplo, nos ajudar nas próprias caças. Afinal de contas, os lobos são ótimos caçadores, caçadores de bando, como seres humanos também precisavam ser. Só que, dentre, por exemplo, 30 lobos que acompanhavam o ser humano, 3 ou 4 não ajudavam. Ou eram muito bravos, eram muito violentos, atacavam os seres humanos. O que os seres humanos acabavam fazendo? Descartavam esses animais, ou expulsavam, ou infelizmente, descartavam esses animais e permanecia perto deles aqueles animais que eram mais dóceis, mais mansos. E o ser humano acabava ajudando na reprodução desses animais. Ajudando, o que eu digo, não impedindo que ela aconteça. Porque, por exemplo, imagina o seguinte, eu tenho ali 30 lobos que me ajudam na caça. Desses meus 30 lobos, eu tenho 2 que são muito grandes, são muito fortes e me obedecem bastante. O que eu vou fazer? Aqueles outros 28 que são menores, não são tão bons caçadores, eu mantenho eles separados, mas aqueles 2 maiores, digamos que seja um macho e uma fêmea, os 2 maiores, os 2 melhores, ou pelo menos os 2 que têm as características que eu quero, eu cruzo os dois, retiro deles aquela ninhada, aqueles filhotes. Faço vários cruzamentos, tirando ali 10, 12, 15, até eu ter praticamente um conjunto, uma matilha de lobos apenas descendentes daqueles 2 originais, que são lobos maiores, melhores caçadores. E assim eu selecionei características interessantes para os meus animais. E com o passar do tempo, isso vai sendo fixado naquele conjunto. Afinal de contas, pela genética, as características são passadas de pais para filhos. E com o passar do tempo, o ser humano ficou bom nisso, em selecionar características e cruzar indivíduos. Então, com o passar do tempo, com os seres humanos vivendo em cidades, as populações se tornando cada vez maiores, a gente começa a selecionar esses animais, esses cães, de formas adequadas para a gente. Por exemplo, foi necessário selecionar cães cada vez menores, cada vez mais mansos, para se tornar cães de companhia. Os cães soltam muito pelo, e isso atrapalha às vezes dentro de casa, pelo na roupa, pelo no corpo, entra pelo no nariz, causa alergias. Então a gente precisava selecionar cães
que talvez não soltassem pelo, que os pelos não caíssem. Aí a gente tem, por exemplo, o Poodle, o Yorkshire, o Shih Tzu. São raças que o pelo não cai, que não solta pelo. Justamente porque são animais de companhia, eles vão viver dentro de casa, eles vão viver junto com a gente. Apesar de ter uma história que, se eu não me engano, eu acho que o Yorkshire foi selecionado bem pequenininho para ajudar a caçar rato em navio. Outra coisa para cães maiores, cães de guarda. Então, quanto maior o cão eu selecionava, eu cruzava cães cada vez maiores, e eles ficavam cada vez maiores. A gente vai ter raças como, por exemplo, o São Bernardo. Se bem que o São Bernardo não é para segurança, eu já vou falar sobre o São Bernardo. Então, assim, a gente vai selecionando essas características. Inclusive, o Doberman, que é um animal extremamente grande, ele provavelmente foi um cruzamento de Pinschers. Sim, o Pinscher, aquele cachorro que mais parece um alarme. E, sério, o Pinscher é um cão de guarda. Sério, tenta chegar na casa de alguém com um Pinscher. Não precisa nem de alarme, só de você encostar no portão, já disparou. E conforme eu vou cruzando Pinschers cada vez maiores, eu chego ao Doberman. Enorme. E repara só o padrão de cor de um Doberman com um Pinscher. É a mesma coisa. E a cada ano que passa, a gente acaba selecionando mais e mais raças. Por exemplo, uma das raças relativamente novas que eu conheço, lembrando, eu conheço, provavelmente vai ter muitas outras, quem souber de alguma outra raça nova, coloca aí nos comentários, é o chamado pastor branco suíço. Inclusive eu tenho uma aqui em casa, que basicamente é um cão pastor alemão, só que com uma pelagem totalmente branca. Algo que antes era considerado uma anomalia da raça pastor alemã, não era permitido o cruzamento. Algumas pessoas começaram a cruzar apenas esses cães pastores brancos com brancos, tendo filhotes brancos, gerando assim uma nova raça que é o pastor branco suíço. E a cada ano que passa, algumas novas raças vão surgindo, novos padrões de raças vão surgindo, e aí vem um problema, que é justamente a gente começar a selecionar características que não fazem bem para os nossos animais. Porque é o seguinte, nós temos selecionado características físicas, nós não temos selecionado características de saúde. Muitos animaizinhos sofrem com problemas de saúde seríssimos devido às escolhas que nós fazemos com relação às características físicas deles. Por exemplo, cães com focinho muito achatado. Se vocês pegarem fotos dessas raças há 20, 30, 40 anos atrás, eles são extremamente diferentes do que eles são hoje. O focinho muito achatado faz com que a respiração do animalzinho seja mais difícil. Se você tem na sua casa um animalzinho que é de focinho achatado, você já deve ter reparado que ele ronca muito, que às vezes ele respira muito pela boca e não pelo focinho, o focinho entope muito fácil. Cães muito grandes têm problemas de displasia, ou seja, a parte óssea deles se torna prejudicada com a idade. Então essas características genéticas não são muitas vezes selecionadas por alguns criadores, eles selecionam apenas a estética. Então isso é um problema muito grave. E isso faz parte da seleção artificial que a gente faz. A gente seleciona artificialmente as características que a gente acha interessante. Aquele animal, ele é grande, o pelo dele é bonito, ele tem uma postura bonita, ele ganhou prêmios, eu vou reproduzir ele. Se eu tenho um outro animal na minha casa que não ganha tanto prêmio, a característica dele não é tão boa, eu não reproduzo, eu castro, eu dou ele para alguém. Então isso é importante, pessoal, a gente tem que tomar muito cuidado com relação a isso. Inclusive, eu sei que muita gente acha o cachorrinho de raça lindo, o pelinho bonitinho, perfeitinho, o padrão da raça, a orelha em pezinha. Gente, se você tem um animal de estimação em casa, independente de ser um cachorro, um gato, um periquito, um peixe, ele tá ali pra gente dar carinho pra ele dá carinho pra gente. Não é um padrão. Eu não quero perfeição. A gente não precisa querer perfeição. Pô, quantos animaizinhos tem na rua, passando fome, passando dificuldade, adoecendo? Então assim, gente, se você ainda não tem e tem vontade de ter um animalzinho, olha pra rua primeiro. Olha pra rua da sua casa. Coloca uma água, coloca uma comida. Às vezes você encontra aquele animalzinho carente, aquele animalzinho carinhoso, que só quer uma casa. Então não se preocupe com padrões, não se preocupe com beleza de raça, não se preocupe com pureza de raça.
Se preocupe com o carinho que você pode dar para esse bichinho. Isso é o mais importante. E faça isso. Adote, não compre. Certo? Pessoal, depois de 3 anos eu resolvi voltar a gravar. Essa quarentena me fez ter vontade de gravar. Acho que eu tô um pouquinho enferrujado de gravar vídeo. Nessa quarentena a gente tá em casa, não dá pra viajar, então, ao invés de a gente ter ciência na estrada, tem ciência em casa, tá certo? Valeu, falou, até a próxima!